A China realiza a maior manobra militar da história na Ilha de Formosa, em Taiwan, e isso significa um ponto de interrogação bem importante naquele que com certeza é um conflito muito mais importante geopoliticamente e economicamente, que é China e Taiwan em relação à Rússia e Ucrânia. 2023, infelizmente, promete bastante nesse quesito, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Putin fala, apesar de na prática não ser muito dessa maneira, né? Que ele está sim aberto ao diálogo com a Ucrânia, mas que a Ucrânia não dá demonstrações de querer a paz. Inclusive, a Ucrânia de Zelensky, que está tentando garantir, fazer algum tipo de negociação para que a Índia pressione a Rússia, a Índia que é a futura presidente ali do G20, e a exclusão da Rússia do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Garante também que a Crimeia vai voltar a pertencer aos seus domínios, seja pela força ou pela democracia, ou pelos dois também, tá? A Turquia faz críticas extremamente ácidas, não só à França, mas como ao todo o mundo ocidental, demonstrando que o Erdogan ele está cada vez mais do lado pró-Rússia do que do lado pró-Estados Unidos, pró-União Europeia. E o Trump, na sua própria rede social, chama o Biden de retardado mental e garante que existem marxistas querendo dominar o poder nos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu sempre conto muito com a sua ajuda lá, né, pra gente bater um papo, tudo tal. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via Pix também, que isso é sensacional, tá? Cara, agradeço demais para quem doou, tá? Isso ajuda muito, muito a gente conseguir manter o canal e eu produzir conteúdos aqui diário para vocês. Exceto no Natal, tá? Senão minha família ia ficar um pouco brava comigo, mas vocês me entendem, né? Cara, excetuando o Natal aí e datas comemorativas, vídeos diários aqui para vocês. Tamo junto? Então, ó, se inscreve e tamo junto, tá bom? Bora lá pro vídeo. Notícia importante aí relacionado a importantes exercícios, eu diria que talvez, né, do ponto de vista aéreo pelo menos, a maior incursão militar da história chinesa em Taiwan. Considerando, de novo, a visão que Taiwan e China são coisas separadas, né? Vocês entendem o que eu tô falando aqui, tá? Mas partindo dessa premissa, a gente teve recentemente os Estados Unidos, ele aprovando o maior pacote militar da história da defesa inclusive dos Estados Unidos, manda verbas também para a Ucrânia, mais de 40 bilhões ali de dólares, e parte também desse orçamento de defesa, que supera os 4,4 trilhões de reais, vai para Taiwan, para modernizar suas tropas, modernizar ali seus equipamentos e tal. Hoje, Taiwan, só para vocês terem noção, da parceria geopolítica e militar que tem com os Estados Unidos desde a década de 70, Taiwan hoje tem armamento para conseguir atingir todos os pontos da China continental, caso, claro, tenha vontade. Óbvio que vai ter retaliação e coisa que vale. Mas Taiwan não é um minúsculo militar. Taiwan, inclusive, é bastante forte depois de consecutivas ajudas dos Estados Unidos. E esse ano, a gente teve o Biden, quando fez a visita ao Japão, garantindo que ajudaria sim Taiwan em um eventual conflito contra a China, e a fatídica visita da Nancy Pelosi, que provocou um reboliço gigantesco ali. As tensões elas estão aumentando. O Xi Jinping, que esse ano, né, se reelegeu agora como mandatário da China, ele garantiu que a questão entre China e Taiwan não pode ficar para gerações futuras. Ou seja, isso deve ser feito dentro do seu governo. Para vocês terem noção de como as incursões militares e as tensões elas estão aumentando, a gente teve em 2020 146 invasões no espaço aéreo de Taiwan, em 2021 969 e 2022, que ainda nem acabou, cerca de 1.700 incursões aéreas. Ou seja, as tensões estão aumentando e as invasões, digamos assim, estão aumentando também, tá? Por que eu falo que isso é muito mais problemático? Taiwan é um dos tigres asiáticos, tem uma bolsa de valores super importante, é líder na produção de chips, semicondutores. E claro, pessoal, um conflito envolvendo China e Taiwan, Taiwan tem uma defesa americana. Então, um conflito direto entre China e Estados Unidos. Poxa, o conflito entre Rússia e Ucrânia que está lá no meio do leste europeu, embora tenha ali uma produção de cereais super importantes, quase 20%, né, dos cereais do mundo são da Ucrânia, não é membro da OTAN,
está distante do mundo ocidental, geopoliticamente é muito menos importante do que seria um eventual conflito com Taiwan. A gente está falando de uma possível guerra entre as duas maiores potências econômicas mundiais, que é a China e Estados Unidos, tá? Então, assim, a situação é calamitosa e eu tenho bastante pelo que pode vir em 2023. Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, a proposta não é boa, digamos assim. O Putin garante, em entrevista no Natal, que ele está tentando obter uma paz com a Ucrânia, mas que está bem claro que Ucrânia e Estados Unidos não querem estabelecer um diálogo e um processo de paz. Inclusive, tanto ele como o Peskov, que é o cara da comunicação na Rússia, garantiram que o acordo que o Zelensky fez com os Estados Unidos, na visita que ele fez recentemente aí ao Congresso americano, que ele conseguiu ali o sistema Patriot de defesa, conseguiu 2 bilhões, no momentâneo já 45 bilhões, podendo aumentar esse valor já para o ano que vem, isso só demonstra como a Ucrânia e os Estados Unidos não querem a paz na região. E, na verdade, eles querem aumentar a periculosidade dos conflitos e eles querem fazer como eles sempre fizeram na história da Rússia. Desde a época do Império Russo, depois na época da União Soviética e agora na Rússia pós-Nova Ordem Mundial. Eles querem dividir a Rússia, dividir para conquistar. Óbvio que isso é a visão do Putin sobre o conflito. A gente não pode esquecer que, por exemplo, bem no dia de Natal, o Putin também fez agressões seríssimas em Kherson. E geralmente em conflito, tal, quando você quer vencer o seu adversário, pelo menos segundo a ética de guerra, você não pode atacar áreas onde só tem civis, tal. E o Putin, pelas denúncias que aconteceram, fez isso em Kherson em pleno dia de Natal. Ah, professor, a Ucrânia também fez isso, né? Faz isso em Donetsk. A Ucrânia, por exemplo, a própria Merkel já falou sobre isso. Os acordos de Minsk, que eles foram firmados depois da invasão da Rússia à Crimeia, eles só foram feitos para a Ucrânia ganhar tempo e se armar contra as ofensivas da Rússia. E durante todo esse tempo, os acordos de Minsk não foram respeitados nem por parte da Rússia, que incentivou o separatismo de Lugansk e Donetsk, nem por parte da Ucrânia, que também atacava áreas de civis, áreas de pessoas que tinham língua maioria russa, entende? Então existe uma agressividade dos dois lados. Claro, pessoal, isso não justifica a invasão da Rússia à Ucrânia, tá? Mas só para vocês entenderem que geopolítica é muito mais complexo do que o bem contra o mal, né? A Merkel, ela garantiu que houve uma enganação no acordo de Minsk só para ganhar tempo contra os russos. Então o Putin, ele garante que ele quer fazer um tratado de paz. Penso eu que isso pode ter, digamos assim, dois objetivos. Porque na prática, esse acordo não vai acontecer da maneira como está agora. Geopolítica, você tem que ver o que você pode ceder e o que você vai ganhar. A Rússia, ela dominou, entre aspas ali, a Crimeia em 2014 e aqueles 4 territórios, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Só que nem esses territórios que recém foram conquistados, eles estão plenamente sob domínio dos russos. Existem algumas áreas que estão mais, outras áreas que estão menos. Kherson, por exemplo, recentemente, a Ucrânia dominou quase metade do território. Então a Rússia não tem tanto poder de barganha assim, porque ela não está muito bem consolidada. A gente teve desde setembro os ucranianos reconquistando quase 1.000 km² de área. E os equipamentos americanos que vem vindo são cada vez maiores e tal. O Putin vai fazer o quê? Vai devolver essas áreas que foram anexadas, segundo a Rússia, por plebiscito, e se enfraquece muito Putin frente aos seus rivais geopolíticos, a oposição na Rússia. Então ele não pode abrir mão desses territórios. Então, para começo de conversa, para a gente ter um princípio de negociação, tanto a Crimeia como os 4 territórios conquistados têm que pertencer à Rússia. Isso Zelensky já afirmou que ele não concorda, que ele não aceita isso. Ou seja, para que a gente vai sentar numa mesa de negociação se existem 2 princípios basilares para cada um dos lados que não vão ser respeitados? Entende? Então por que ele fala que ele quer um acordo? Porque ele quer colocar o mundo ocidental como se fosse o grande culpado pela guerra. Olha, eu quero fazer a paz, eles que não querem. Ou ele está querendo fazer algum tipo de cessar-fogo para, sei lá, reconquistar ali, aumentar a sua eficiência, mandar mais armamento, ou seja, dar uma parada nos conflitos para rearmar suas posições, para reafirmar suas posições. O Zelensky falou que ele não quer um cessar-fogo, ele quer o fim da guerra, com a Ucrânia reconquistando todos os seus territórios. Ou ele está querendo também jogar para sua torcida, né? Ou seja, tá vendo? Eu sou um cara da paz, o Ocidente aqui que está fazendo maldade comigo, tá? Professor, você acha que vai ter a paz? Acho que não, pelo menos os princípios que estão agora. Inclusive, não o Zelensky, mas parte do governo do Zelensky, o Ministério da Defesa, garantiu que eles estão pleiteando já para 2023 que a Crimeia volte para os domínios ucranianos.
a Crimeia reconquistada ou conquistada pelos russos no fim de 2013 e começo de 2014, a Ucrânia conseguiu um avanço bem importante porque reconquistou aquela partezinha de Kherson, que faz fronteira com a Crimeia. Então, reconquistar aquela área está muito mais fácil do que estava no início dos conflitos. Isso vai acontecer, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, ou pela via diplomática, ou pela força, ou pelos dois. Muito possivelmente pelos dois, porque, segundo o próprio comunicado emitido, não existe a reconquista de um território sem pelo menos um pouco de uso de força. E aí, será que a Ucrânia vai ter bala na agulha aí para reconquistar a Crimeia? Sei não, hein, pessoal? Promessa para 2023. O Zelensky, inclusive, que está tentando mexer os seus pauzinhos ali para fazer com que a Ucrânia avance geopoliticamente. Vai pedir para o Conselho de Segurança Permanente da ONU excluir a Rússia. Hoje, o Conselho de Segurança Permanente da ONU, que conta com 5 membros, os 5 com poder de vetar qualquer tipo de resolução, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França, a Rússia poderia ser excluída, segundo palavras do Zelensky. Isso vai acontecer? Óbvio que não, pessoal. A China não aceita uma exclusão e a Rússia também vai vetar qualquer tipo de proposta de excluir a Rússia do Conselho de Segurança. Mas a gente também teve um outro pedido, inclusive no Narendra Modi, né, que é o atual primeiro-ministro da Índia, garantiu que esse telefonema de fato aconteceu. O Zelensky ligou para o primeiro-ministro da Índia, que é o futuro presidente do G20, as 20 maiores economias do mundo, que inclusive a União Africana pode entrar no que vem, né? Mas nessa reunião, nessa ligação, o Zelensky pediu para que a Índia pegue os 10 pontos para a paz que o Zelensky produziu para estabelecer uma paz com a Rússia, devolução dos territórios, todas essas coisas que a gente sabe, e o Narendra Modi respondeu que ele vai tentar estabelecer algum tipo de diálogo, processo de paz, mas obviamente, pessoal, isso não vai vir com a exclusão da Rússia ou coisa que o valha. Não dá para esquecer que a Índia está sim negociando com os russos, a Índia faz parte dos BRICS, a Índia hoje é o segundo maior comprador de petróleo da Rússia, só perde para os chineses, e o próprio Ministério indiano garantiu que a Rússia é um membro, é um parceiro muito estável e que se provou sólido pelo tempo de parceria. Então as ligações econômicas elas estão cada vez mais próximas, não mais distantes. Penso eu, pessoal, que é muito mais fácil a Índia dar um chega para lá por ferir os seus interesses na Ucrânia do que propriamente nos russos. Mas enfim, é a tentativa do Zelensky. A gente teve também intensas manifestações, conversei com vocês no vídeo passado, na França. Um senhor ali, de 69 anos, né, se eu não me engano. Aliás, até saíram algumas informações a mais, tá? Ele fala que ele tem um ódio a um estrangeiro muito grande, desde que a sua casa foi assaltada, tá? A gente sabe que a França tem uma tensão social pelo alto número de imigrantes, refugiados, pelos pensamentos mais nacionalistas e xenófobos que crescem no país, né, na França. E esse senhor, cansado aí do que ele considera uma insatisfação pela entrada de imigrantes, falou que ia fazer um atentado contra o estrangeiro. Falou que ia ser uma região no norte de Paris, só que como tinham poucas pessoas, ele acabou indo para uma região onde é de maioria curda e fez ali o seu atentado. Matou 2 homens, uma mulher e feriu outras 3 pessoas. Segundo ele, aparentemente não era nada contra os curdos em si, mas sim contra estrangeiros. Ele até falou que ele é um cara que sofre de depressão, que depois do atentado ele ia se matar, tal, enfim. E nisso culminou com uma série de manifestações dos curdos e de outros muçulmanos espalhados pela França. Só que imagina, a tensão social já existe. Agora, com essas manifestações, várias delas violentas, destruindo ali Paris, pontos, óbvio que a tensão ela tende a aumentar muito mais. E nisso, claro, já vem ele, o Erdogan, presidente ali da Turquia. A gente sabe que existe uma rivalidade muito grande entre os curdos e os turcos. O grande sonho dos curdos é formar o Kurdistão, que pegaria grande parte do território da Turquia. O que o Erdogan falou? Tá vendo, França? Tá vendo, Macron? Vocês que causaram isso aí. Esses curdos que estão protestando de maneira violenta na França são ligados ao PKK. O mesmo PKK, os mesmos curdos que vocês financiaram na guerra civil da Síria para lutar contra o Estado Islâmico, para lutar contra o ISIS. Então, tudo isso vocês estão plantando o que vocês colheram. O Erdogan já aproveitou, né, para dar aquela alfinetadinha, e é óbvio, pessoal, que isso vai corroborar com grande parte da população francesa. Lembrando que o movimento nacionalista é crescente na França. O Erdogan também aproveitou para criticar um pouco mais o mundo ocidental. É uma Turquia muito diferente do que era na década de 90, né?
Turquia aliada à União Europeia, querendo ingressar ali mais próximo ali dos países europeus e tal. Hoje é uma Turquia muito mais independente. E essa Turquia, se aproximando do mundo oriental, garantiu que desde o início dos conflitos, o Ocidente nunca quis estabelecer um processo de paz com os russos. Pelo contrário, eles ficaram armando os ucranianos para atacar os russos, para incentivar o conflito e expandir as fronteiras da OTAN. Inclusive falou que ele negociou com o Putin e o Putin foi muito mais aberto para criar os corredores de grão com a Ucrânia, para fornecer, por exemplo, fertilizantes que amenizaram um pouco a fome na África, enfim. Cara, é claro que o Putin não é o bonzinho da história também, tá? E o Erdogan, com essa fala, ele só mostra uma insatisfação muito maior com o Ocidente do que propriamente com a Rússia. E para finalizar aqui, pessoal, o nosso vídeo, declarações do Trump. O Trump, a gente sabe, galera, que está numa dificuldade muito grande. Ele quer ser o candidato republicano em 2024, mas tem o Ron DeSantis, governador da Flórida, altamente popular entre os republicanos e mais moderado que o Trump, pelo menos na fala, que vem ganhando mais notoriedade. Segundo Trump, existe hoje uma mídia e uma parte da população e da justiça marxista que quer destruir os Estados Unidos, e a prova disso é que eles ajudaram o retardado mental que é o Biden a ser eleito. Essas declarações, penso eu, pegam muito bem com uma parcela da população engajada, trumpista, tal, mas com os republicanos de maneira geral, só pensa, tá vendo? Pô, o cara tá envolvido ali com um suposto roubo de documentos da Casa Branca, supostos esquema ali de corrupção, desvio de verba, sonegação fiscal e tal. Acho que o Ron DeSantis poderia ser um candidato muito melhor. É um Trump sem ser o Trump. É um Trump mais moderado. Eu, politicamente pensando, não vejo esse tipo de declaração como um sucesso pro Trump. E você, galera, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, pessoal. Beijos, abraços e tchau, tchau.